Você sente que as pessoas que você se relaciona não te respeitam como você gostaria? Você tem dificuldade de se colocar e de falar para elas que você está se sentindo mal nas suas relações? Se você tem dificuldade, né, de puxar a pessoa para te respeitar, de trazer ela para te respeitar, esse vídeo é exatamente para você. E para começar ele, né, eu gostaria de dizer, né, o seguinte, né, existem 2 extremos, né, da questão do respeito. Existem famílias que nós nascemos que nos ensinam que o respeito ele é alcançado através da violência, e existem famílias que nos fazem, né, acreditar que a gente precisa ser extremamente, pacífico a ponto de que a gente não pode, de forma nenhuma, né, se posicionar para exigir algo de alguma pessoa. Então, esses 2 opostos, né, eles podem causar na gente essa dificuldade da gente conquistar o respeito das pessoas ao longo das nossas interações adultas. Porque se eu venho de uma família que era muito violenta para conquistar o respeito e eu não me identifiquei com aquilo, eu não quero ser uma pessoa violenta, eu vou ter essa dificuldade de me posicionar. Se eu venho também de uma família que sempre foi, né, me dizendo que eu tenho que ser bonzinho, boazinha, que eu tenho que ser pacífico, pacífica, e não que seja ruim isso porque é bom, mas eu entendi que isso é não poder me posicionar, eu também não sei me colocar quando eu preciso, né, me colocar para que alguém me respeite. Então, esses 2 extremos, né, eles causam uma ideia na gente, uma crença muito profunda, um mito, né, de que o respeito ele é uma coisa que ele vem de forma natural, de que o respeito não é uma coisa que a gente precisa conquistar ele, não é uma coisa que a gente precisa realmente lutar por ele. E é interessante porque quando a gente vai buscar um pouquinho, né, na tradição, né, um pouco com os sábios, o Platão, né, ele dizia que a justiça ela começa dentro da nossa alma, né? Que a justiça ela é algo que ela vem de dentro da nossa alma. Então a nossa alma ela é dividida, né, em 3 partes, segundo Platão, e uma delas é a parte racional, que entende aquilo que é digno e aquilo que não é, aquilo que é bom e aquilo que não é. E o não ser respeitado, né, o ser desrespeitado por essa parte racional da nossa alma, é algo que não é aceito pela razão, porque ser respeitado é algo digno, é algo virtuoso. Então vamos lá, né, quando a gente está nessa situação da gente acreditar que o respeito é uma coisa natural, de que o respeito é uma coisa que nos é dado, sem que a gente precisa conquistar ele, a gente está dentro de uma ilusão. A gente está dentro de uma ilusão e a gente precisa primeiro ter essa consciência de que, olha, o respeito ele não é uma coisa que as pessoas vão me dar. O respeito é uma coisa que eu vou colocar como uma exigência mínima das relações. Mínima, mínima, mínima. Ah, mas eu venho de um lugar onde as pessoas elas me ensinaram que isso é ser do mal, isso é ser violento. Nossa, eu vim de um lugar onde as autoridades elas eram muito violentas. Eu tenho medo, entende? Que as pessoas, né, me agridam quando eu exijo o meu respeito. Eu tenho medo que elas me ataquem. Aí já vem uma outra questão, né? Porque o que que acontece? A nossa passividade, o nosso apego à dor, porque isso é uma forma de apego à dor, porque eu tô sofrendo porque as pessoas não me respeitam, mas eu não consigo agir. Então eu tenho uma passividade, eu tenho um apego à dor. Não tô dizendo que eu gosto disso, só tô dizendo que existe um apego a essa condição. Isso também, né, dentro dessa tradição, é uma fraqueza, né, é uma debilidade da nossa estrutura. E é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, assim, na mentoria, por exemplo, né, a gente vai trabalhar com técnicas, com ferramentas para poder ajudar a pessoa a entender com mais clareza o que está acontecendo ali e assim que ela entender, ela realmente começar a agir. Porque não tem como eu desenvolver essa habilidade, né, essa força, se eu realmente não tiver essa consciência de que isso é um vício, de que não é um vício saudável eu ter essa passividade. Ok, eu reconheço que existem esses medos, só que eu vou encarar eles, eu vou presenciar eles e vou ultrapassá-los. E eu começo a me trazer para uma outra condição, aonde eu não evito mais os conflitos e eu começo a perceber que ser o bonzinho, ser a boazinha, isso não é uma virtude para mim. Então veja, eu estou buscando o conforto de evitar os conflitos. Só que isso é um ato de covardia. E eu preciso reconhecer isso.
É importante que eu reconheça que isso é um ato de covardia. E quando eu estou tendo um ato de covardia perante, né, a mim, eu estou me maltratando. Ah, mas poxa, é difícil. Sim, eu entendo que é difícil, né? O meu trabalho aqui é exatamente te ajudar a ter clareza sobre esse processo, mas eu também não posso, entende? Passar a mão na sua cabeça e dizer para você é difícil e eu sinto muito, você vai ter que conviver com isso para sempre, porque não é assim que funciona. É difícil, é desafiador, dá medo, mas existe um caminho de crescimento e um caminho de transformação nessa experiência que você está vivendo. Então, existe aí um medo, existe aí um conforto em não entrar em conflito, existe aí uma passividade, existe aí uma série de bloqueios, que esses bloqueios eles estão impedindo você de expressar a sua dignidade, de você expressar a sua liberdade. E faz com que você responsabilize e culpe as outras pessoas por elas não te respeitarem, quando na verdade, entende, essas outras pessoas, elas são apenas um espelho de como você está se respeitando. E como você não está conseguindo se respeitar por conta desse conforto, desse compromisso com essa passividade e desses medos que você está deixando te vencer, essa pessoa ela está apenas sendo um espelho disso. Então, você não está conseguindo se respeitar. E ela vai fazer exatamente aquilo que você expressa. Então, quando a gente consegue, ter essa clareza de que exigir do outro, de se colocar, de se posicionar de maneira firme, mas não precisa ser de maneira descontrolada, não precisa ser de maneira violenta agredindo o outro, de que isso é uma virtude, de que isso é um caminho de equilíbrio. Um caminho de equilíbrio não é ser bonzinho. E também não é ser agressivo e violento ou violenta. Um caminho de equilíbrio é ser justo. O que é ser justo? Você exige o respeito da pessoa, você coloca o limite na relação, que ou ela te respeita e o respeito para você ela não gritar, ela não interferir mais na sua vida, ela parar de de julgar você, ela parar de falar sobre você, ela não entrar no seu ambiente, no seu quarto, sei lá, no seu espaço específico, e aí entra as peculiaridades da situação. Você que sabe qual que é, né, o respeito que você não está tendo. Talvez sejam os seus pais que estão se envolvendo na sua vida e você já é adulto, já é adulta. Talvez seja os seus filhos se envolvendo na sua vida. Talvez seja seu parceiro, sua parceira, os seus amigos, um parente, enfim. E a questão é, quando você estabelece esse limite de forma consciente, quando você estabelece esse limite e aí vai, mas eu tenho medo. Sim, você vai ter que fazer isso com medo. Existem algumas ferramentas, é claro, que a gente consegue aplicar para você ir desmascarando, para você ir dissolvendo esse medo, porque o medo ele é uma ilusão. O medo ele nasce sempre de memórias que nós vivemos ou que não vivemos, ou de crenças e ideias que nós temos. Então, assim, se são de memórias, é de um passado, não é do meu eu atual. E se são de crenças, aquilo nem é meu. Foi herdado pela cultura, pela família, do pensamento de alguém, esse medo era de alguém da minha família. Então, a gente como ser humano, a gente passa por esses desafios e por esses processos exatamente para a gente aprender a ultrapassá-los e a desenvolver essa força interior, essa potência interior, porque essa é a questão do despertar a potência interior. Como que eu vou despertar minha potência interior? Exatamente fazendo algo que eu tenho medo e algo que é difícil para mim. Então, dizer ao outro que aquilo não me serve, dizer ao outro, entende, que eu não aceito que ele me trate daquela forma, dizer ao outro que eu não aceito aquele tipo de convivência, é colocar um limite muito claro, e isso é uma sabedoria prática, é uma sabedoria aplicada no dia a dia. Então, essa firmeza que eu coloco sem precisar ser agressivo, sem precisar agredir a pessoa, ela é a virtude do respeito se manifestando nas minhas ações. Então, quando eu consigo entender que essa virtude, ela é um espelho e ela reflete a relação que você tem com você mesmo, com você mesma. Então, se você está cansado de ser tratada como alguém secundário, se você está cansado das pessoas não te olharem com o respeito que você gostaria que você fosse tratado ou tratada, tenha essa consciência. Não é responsabilidade do mundo te respeitar. É sua responsabilidade
mostrar para o mundo quais são os parâmetros de respeito que você exige que essas pessoas, que esses ambientes, que essas relações tenham com você. E conforme você começar a colocar essa exigência com firmeza, mas não com violência, então você coloca firme, mas sem violência. Aí você vai perceber que as pessoas elas vão passar a respeitar o limite que você construiu. Porque os limites que existem, eles precisam ser construídos por alguém. Então, quando as pessoas não respeitam os seus limites, é porque você ainda não colocou para elas esses limites. E como eu disse, existe uma série de histórias e de crenças e de situações de vida que você pode ter passado que faz você sentir que você não pode, que você não deve, que isso é errado. Só que esse vídeo é exatamente para você entender. Essas ideias, essas memórias, essas questões que estão acontecendo, elas estão alimentando um vício, que é o vício da passividade. É o vício da zona de conforto, de não vivenciar o conflito necessário, de não vivenciar um desconforto necessário, de não encarar um medo necessário. Então, não é pelo excesso e também não é pela falta. Porque o excesso é a agressividade e o autoritarismo. A falta é a não ação e a passividade. É exatamente um caminho no meio. Então, essa ação justa, essa ação onde você escolhe, você, você não desrespeita o outro, mas sim, você coloca ali uma marca muito clara. Ó, daqui você não tem autorização de passar. Daqui você não tem autorização de fazer nada que você quer. Daqui para cá você precisa me perguntar, você precisa pedir a minha permissão, você precisa ver se eu aceito, se eu quero, se eu gosto. Então veja bem, na prática você vai precisar agir. Se você tem coisas que estão te bloqueando e você ainda não consegue agir, mesmo tendo toda essa consciência que você acessou nesse conteúdo, então fica à vontade para você entrar aqui embaixo, para você entrar em contato comigo, para você poder me contactar, para a gente poder agendar uma sessão, para você trazer a sua condição, para a gente poder olhar ela com mais profundidade, com mais minuciosidade, para a gente realmente avaliar isso. E claro, também, caso você não queira fazer a mentoria, né, também tem o curso, né, que eu tô lançando agora, né, sobre essa questão da nossa inteireza, né? A inteireza é o que a gente está inteiro. A gente voltar a ser inteiro, a gente voltar a ser inteira, sabe? A gente poder ter essa firmeza de viver a vida que a gente merece, não a vida que a gente está vivendo. Então, se você não quer buscar a mentoria, o curso, o link dele também está aqui embaixo. Você pode entrar em contato, você pode entrar na página e adquirir ele. Ele é 100% online, extremamente guiado, tem as ferramentas. Eu tiro suas dúvidas, caso você tenha as dúvidas lá na plataforma, é só você enviar, né, as dúvidas e fica a seu critério o que você faz então com essa informação. Se você só usa ela, se você aprofunda na mentoria, se você aprofunda no curso. Eu estou aqui apenas para servir, trazendo as informações e a clareza para ajudar você no seu processo, ok? Então, se você curtiu, eu peço que você possa seguir o canal para receber mais desse conteúdo. Peço que você curta o vídeo, que você compartilhe e, claro, comente, coloque as suas dúvidas, faça as suas críticas, os seus comentários, o insight que você teve, a dificuldade que você está vivenciando. Eu estou aberto para poder participar desse momento que você está vivenciando da forma que me for possível, é claro, e permitida. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.